Fusion, como ele sabia disso? Ao que ele respondeu dizendo que ele aprendeu tudo com Iac. O grupo refletiu sobre o assunto, as palavras do protagonista enquanto Park movia uma cadeira. O protagonista decidiu ir direto ao ponto. O velho sentado na cadeira perguntou a Yehan: que outros perigos podem surgir? O protagonista lançou um olhar a Park, dizendo que uma onda de zumbis era possível, devido à grande multidão. Jiang Wen concordou silenciosamente com Yehan. Afinal, se muitas pessoas ficarem em um lugar por muito tempo, uma onda de zumbis viria. O começo seria um uivo de som grupo aterrorizante feito por zumbis numerosos, enchendo todas as ruas quando a onda começou. Os zumbis começariam a se espalhar de uma área. Eles não só acelerariam a cada passo, mas também estariam prontos para atropelar os outros zumbis e se apossar de sua presa. Havia apenas duas formas de acabar com a onda. O primeiro era que as pessoas desaparecessem no local onde surgiu a onda de zumbis, ou o filho mutante. Zumbis que causaram a onda seriam destruídos. Bindi e chamou nervosamente os zumbis mutantes da ficção. O protagonista o olhou, dizendo que ele também não teria acreditado, até que viu com os próprios olhos. Eles baixaram as mãos e disseram que, felizmente, havia poucas pessoas mutantes. Eles alvejavam os locais com maior concentração de pessoas. Primeiro, concentração de sobreviventes. Era melhor mantê-los menos de 20 pessoas no acampamento. Ao ouvi-lo, todos assentiram. Os lábios de Yan se abriram. Quando ele disse que iria verificar a condição das pessoas na loja de departamentos e também procurar sobreviventes em hospitais próximos. Todos olharam para o protagonista, quando ele começou a substituí-lo em sua ausência. Jiang Wen ficou surpreso ao ser nomeado como vice. Os eventos nos levam um pouco mais adiante no mesmo escritório. O jovem estava contando a Yan sobre quando isolaram o suspeito infectado. Os outros dois disseram que tentariam curá-lo. E foi até ele. O protagonista fitou a porta, decidindo matar os três. Jiang Wen começou a abrir a porta. Imediatamente, 3 zumbis saíram da sala. Yan preparou o soco para isso. Ele socou o zumbi da frente na cara. Ele recuou, agarrando os outros 2 e não deixando sair. De repente, o zumbi de cabelo longo resmungou com raiva. Ele saiu da sala e tentou pegar Yan. Mas, sim, Doutor. E agarrou o zumbi pela parte de trás da perna. Um momento depois, ele derrubou completamente o zumbi. Ao mesmo tempo, Jong-on tirou uma adaga. Ele encolheu os dentes e enfia a faca na cabeça do zumbi. Neste momento, o punho de Yan já estava totalmente coberto de sangue. Ele não parou de bater na face do zumbi. Rápido, os sons da luta e do supermercado. Yan se levantou e virou-se para Jong-un. O protagonista estendeu um revólver, pedindo a Jong-un que o pegasse. Ele ficou confuso, perguntando por que precisava de um revólver. Yan franziu a testa, dizendo que estava lhe dando uma arma. Não para matar zumbis, mas pessoas. Quando Jong-un pegou o revólver, Yahan perguntou onde estava Siri. Nervosamente, o subordinado disse: a garota estava isolada em um quarto separado. Quando perguntou sobre o motivo, ninguém pôde deixar de recordar como a garota queria cortou algo dos caras. Ao ouvir essa história, o protagonista ficou nervoso. Ele cobriu a boca e tossiu, tentando esquecer o que o subordinado disse. O protagonista, virando-se, disse a Jong-un deixar Siri sair depois que ele saiu, porque ela pode começar a fazer birra para ir com ele. Um grito de mão foi ouvido no supermercado, reprimindo Jong-un por ter pedido para ir com ele.
Jong-un olhou para a parte de trás do comandante. Quem está caminhando sozinho? Os eventos nos levam a um complexo residencial. No distrito de Jeongido, alguém se segurou em um bungee. Um momento depois, Erhan começou a descer com ele. Ele pousou suavemente no telhado. Ele ficou surpreso ao ver zumbis caindo em fossas de lobos. Eles foram perfurados com lanças e espinhos. Ele pensou. Enquanto defendia a área, ele ficou parado. Os eventos nos levam ao dia seguinte. O som do chuveiro. Ouviram-se ruídos no quarto do protagonista. O protagonista estava tomando banho. Ele desviou o olhar, perdido em pensamentos. Em breve, ele saiu e parou em frente a uma mesa, cheio de diversas armas, tomando uma pistola na mão. Yan refletiu sobre o fato de que até então ele só usou um revólver, sendo conveniente levá-lo consigo. Mas ele precisava lutar contra pessoas. Então, uma pistola com revista de recarga era preferível. Verificando o equipamento, mentalmente o protagonista disse que aqueles com quem lutaram há 3 meses nem sonhava com uma arma dessas. Olhando pela janela, o protagonista esperava que os bandidos ali presentes não fossem os mesmos aliança dos que haviam atacado a colônia. Rápido, o protagonista chegou à cidade. Ele estava perto da entrada subterrânea do metrô. A sua flecha atravessou a cabeça de um zumbi. Yen, seguido por uma multidão de zumbis. Retirou a flecha após puxá-la. Ele avançou imediatamente. Neste momento, o cara no supermercado acabava de acordar. De repente, a porta atrás dele se abriu. Yan o agarrou, assustando muito. Logo, eles se mudaram para outro quarto. Yan tirou a cabeça, olhando para as pessoas falando. As pessoas no chão estavam sob efeito de pílulas. Mesmo os cadáveres dos zumbis mortos ficaram ignorados. Esses gangsters, apesar de não saberem sobre higiene, podiam lutar então se Yan se revelasse. A luta seria cansativa para ele. Yehan virou e refletiu. Ele fixou o olhar na escotilha de ventilação. Olhando para a malha, ele tomou uma decisão. Sun Yehan estava rastejando pelo sistema de ventilação. Ele congelou ao ouvir a voz do homem. Neste momento, na sala, o chefe ficou em frente ao homem amarrado, perguntando se seria melhor para ele apenas ouvi-lo, não ser teimoso e ver o homem espancado. E percebeu que havia sido maltratado. Quando o chefe ordenou que ele relatasse, um dos caras ergueu as mãos. Dizer que mataram 109 zumbis na caçada. E também perdeu 2 humanos durante isso. O homem franziu a testa, dizendo que não conseguiram identificar o corpo. Os mortos, já que haviam se juntado recentemente a eles, o chefe franziu, chamando os mortos de lixo, pois os fracos não têm direito à vida. Então ele olhou para o cara espancado e disse que seria bom se caras úteis como ele. Mudaram de ideia, ele sorriu maliciosamente. Lembrou ao cara que se quisesse, ele poderia dar-lhe tantas mulheres quanto quisesse. Igual com as pílulas. Apesar disso, provavelmente ele não concordaria. Todos os amigos dele morreram de overdose. O homem espancado olhou para o chefe com raiva. Ele começou a balançar a cadeira e a gemer. Ele até conseguiu derrubar um dos caras, acertando com o ombro. Ele ficou surpreso com a força do golpe. A irritação na pele do boss 1 minuto depois. Ele mesmo chutou o cara no estômago. As veias, na corrente, o rosto do homem se destacou pela força do golpe. E a dor que sentiu, ele caiu no chão. Olhando para a garota, o chefe mandou tirá-lo e trazer a cena. Ao correr, ele disse que ninguém era melhor do que ela mesma vendo. Ao se levantar, o homem relatou a precária condição do outro. O chefe
Ouvindo-o, coçou incômodo a cabeça. Mas um momento depois, ele franziu o rosto de repente e acertou o subordinado no rosto. Ele começou a chutar e xingar o subordinado. Subordinação de amigo. O chefe olhou furioso para o homem e xingou. Ele pegou abruptamente o seu cinzeiro. Os outros ficaram muito assustados. Vendo o sangue dos golpes com o cinzeiro, começou a jorrar rápido. A mão do homem caiu no chão, ensanguentada. O chefe sorriu, mandando tirar o morto. Um dos caras aceitou nervosamente a ordem. O chefe olhou para seus subordinados e ordenou-lhes que coletassem tributo e pegar mais pessoas dessa vez, para levar todos da loja de departamento. O protagonista naquele momento observava os homens. Chamou-os de lixo, incapazes de se defender. Rápido, Ian se arrastou até a entrada da ventilação. Ele saiu dele, com cuidado, aliviado que os bandidos não tivessem envolvimento com a aliança dos únicos sobreviventes. Próximo à borda do muro, Ian decidiu lidar com eles, porque depois eles poderiam ser um problema. Enquanto Ian pensava em um plano, um homem se aproximou dele de mansinho. Ele assustou Ian perguntando se ele tinha negócios neste acampamento. O protagonista olhou imediatamente para trás. Atrás dele, uma garota com máscara no rosto. O homem de capuz e máscara estreitou os olhos, sarcasticamente, voltando-se para o protagonista e dizendo que, aparentemente, eles também têm negócios neste acampamento. Ian, abrindo os olhos, surpreso, o cara puxou a besta carregada em frente a si. Com os dentes mostrados, o garoto encapuzado franziu o senho. Vendo a ponta da flecha à frente de seu rosto, ele chutou o protagonista com força, apontando-o para o rosto dele. A arma caiu das mãos do cara. O garoto encapuzado franziu o senho, dizendo que foi sem aviso. Ele pegou a arma em seu bolso. Johan tirou a arma das mãos dele. O garoto gritou de desagrado. O protagonista pegou o garoto com a máscara e o girou no ar, caindo de joelho. Deitado no chão com as mãos, Johan o derrubou imediatamente. Colidindo com todo o corpo, o protagonista sentou-se no peito do cara, restringindo seus movimentos. O estranho abriu os olhos. Olhando para ele, o rosto de Johan foi atingido por uma chuva de socos. O cara franziu a testa, os golpes deixaram marcas no rosto. O estranho pousou o pé no peito dele. Ele empurrou Johan com um movimento rápido. O cara com a capuz ficou no chão. O protagonista congelou, olhando para ele. Ele franziu, limpando o rosto com a palma da mão. O cara escupiu para o lado, uma mancha de sangue restou no chão, e você franziu o senho. Olhando pro cara, o estranho ergueu o punho, pronto para atacar. O protagonista esquivou-se, colocando a mão perto da cabeça. O estranho ergueu o joelho. Johan bloqueou com ambas as mãos. O cara levantou a perna, ele acertou o estranho no templo, jogando a perna sobre si mesmo. Uma capinha cinza voou ao chão. O estranho fechou os olhos e colocou as mãos à frente. Gargalhando de dor, e apontou o gatilho da arma para ele. O cara tentou acalmar o herói em frente a ele. Mas ele disse, irritado, que se mexesse, um tiro viria em seguida. O homem de cabelo escuro tirou a máscara e sorriu. Ao acalmá-lo, ele só queria conversar, perguntando por que atacou tão rápido. Johan segurava uma arma nas mãos, dizendo que aconteceu por ele ter se aproximado demais. O estranho pediu desculpas, explicando que caminhar silenciosamente se tornou um hábito. O cara sorriu e arqueou as sobrancelhas.
dizendo pelo fato de ter procurado em todos os cantos. Aqui, ele tinha negócios, dizendo que tinha 2. Ele ofereceu cooperação no corredor vazio do shopping. O diálogo dos 2 heróis foi ouvido. Yo rejeitou a oferta de se tornarem parceiros, dizendo que era o único sobrevivente. O cara de cabelo escuro sorriu e abriu os braços, dizendo que o herói pode chamá-lo de Swift. O protagonista franziu o ceño, pensando que, a julgar pela capacidade de combate e reflexos, o cara era definitivamente um sobrevivente de alto nível. Nessa situação, ele não pode confiar em alguém tão suspeito. Ele pensou em uma maneira segura de verificar. João se colocou em frente a Swift, perguntando se ele tinha mais algo a dizer. O cara gritou surpreso. O protagonista, levantando as mãos, puxou o gatilho. Os olhos do cara alargaram-se rapidamente. Apoiando-se na cerca, ele se jogou para baixo, dodgendo a bala com um movimento rápido. Ele desceu ao andar de baixo. Ao pousar de joelho, ele franziu o ceño e gritou, desagrado, que o cara realmente tentou matá-lo. Chamando-o de louco, os heróis congelaram. Ao ouvirem gritos de invasores, os homens armados subiram a escada Homens com e armas encontraram o subiram invasor a no escada terceiro rolante. andar. Gritando, o invasor, no terceiro andar, tem uma arma. Seus passos ruidosos eram ouvidos. Nos corredores vazios do centro, relataram que o terceiro andar estava à frente de todos os jovens. Um invasor também foi avistado no segundo andar. E foi dada a ordem de cercá-los. Ele abaixou a arma, percebendo que estava cercado por todos os lados, por grupos de homens. Vendo os heróis armados à sua frente, ele pensou em romper a barreira. Os olhos do cara estavam bem abertos. As sobrancelhas dele se franziram. Ele pensou no homem com a boca amarrada e cujo rosto tinha hematomas, pensando que seria bom se caras úteis como ele mudam de opinião, né? A arma caiu ruidosamente no chão. Johan ergueu as mãos atrás da cabeça. Na sala, documentos estavam sobre a mesa. Swift e o protagonista estavam de joelhos diante deles. O homem de camisa branca, o cara de cabelo escuro, encolheu os dentes, perguntando por que o esperado disparou tão de repente. Euron franziu a testa, afirmando não ter garantia que o cara não estava com esses tipos. Swift franziu o rosto, dizendo que o herói não era especialista em pessoas, perguntando se ele queria dizer que um homem heterossexual, como ele poderia estar com esse bando de marginais. O homem franziu a testa, erguendo a palma para golpear. Ele acertou Swift no rosto com toda a força. Ele sorriu, puxando o homem amarrado pelos cabelos, dizendo que não viram o amigo, o limpador, por muito tempo, perguntando se ele não havia dito que o mataria. Se ele voltasse aqui, Swift franziu, deixando uma marca vermelha no rosto, perguntando se ele voltaria aqui. O homem havia devolvido a coisa dele, quando ele pediu, gentilmente. O homem com as cicatrizes no rosto franziu. Olhando para ele, segurando-o pelos cabelos, ele o acertou no rosto com a outra palma. Swift caiu ao chão. Uma pergunta veio da multidão. O que fazer com esse cara ruivo? Joanne franziu a testa, olhando para o homem. O homem com as cicatrizes franziu a testa e sorriu. O homem de terno mandou matá-lo e se aproximou. Disse ao chefe que o homem tinha uma arma de fogo. O homem perguntou, surpreso, se fosse uma arma, o herói tinha uma na mão, Johan. Ele disse ter um silenciador consigo. O protagonista franziu o ceño. O homem levantou as sobrancelhas, surpreso, perguntando por que ele não resistiu. João o olhou com raiva, dizendo que havia 50 oponentes e apenas 36 balas. O homem com as cicatrizes no rosto franziu as sobrancelhas, perguntando o que faria se tivesse mais de 50 balas.
O cara franziu a testa, dizendo que atiraria de lado, com menos pessoas, e fugir. O homem riu alto, jogando a cabeça para trás, dizendo que certamente morreria. Então, ele cruzou os braços sobre o peito e virou a cabeça, dizendo que seus homens tinham um rifle. O homem, com as cicatrizes no rosto, abaixou a cabeça e fechou os olhos, indagando de onde ele obteve a arma. O protagonista ajoelhou-se diante dele, dizendo que comprou em uma loja de armas, perto da estação Button. O homem franziu o senho, perguntando se isso significava que havia mais armas lá. Johann ergueu a cabeça, dizendo que apenas 4 dias haviam se passado desde que ele pegou a arma. Então deve ter mais por lá, a menos que alguém o tivesse reivindicado. O homem coçou o queixo pensativo. Ele olhou para Johann, sentado à sua frente, pensando que esse cara era muito honesto. E, além disso, ele não demonstrou medo em relação a ele, apesar de não confiar facilmente nas palavras do garoto. Mas se ele tivesse esse nível, que ele pudesse romper os zumbis, então sua morte seria... O homem com cicatrizes no rosto ergueu as sobrancelhas. Olhando para ele, colocou as mãos nos bolsos da calça, dizendo que ele deu ao cara a chance de trabalhar com ele. Johann sorriu, olhando para cima, e dizendo que o homem deveria, pelo menos, o segundo lugar na equipe. Os homens de terno retorceram os rostos. O homem com cicatrizes se inclinou e riu alto, dizendo que ele era de fato um cara muito confiante. Johann ficou amarrado no chão, dizendo que, se o homem lhe desse algumas pessoas, ele testaria a arma e mostrar o que ele era capaz. O chefe acenou com a mão, dizendo que precisamos verificar a veracidade. Ao ouvir as palavras, ele sorriu e franziu o senho, dizendo que se o herói fizesse todo esse absurdo, ele morreria. Sim. Eu franzi a testa, dizendo que, nessa situação, não havia sentido em ele fazer isso, pensando que o homem não era facilmente convencido. Ele era como um líder que guiava um grupo em tempos turbulentos. Ele pensou na loja de armas, pensando que a localização era verdadeira, mas que havia armas era mentira. O herói lembrou das vitrines vazias, pensando que não havia mais nada lá. Especialmente, haviam passado 3 meses desde a última visita. Lá, o garoto abaixou a cabeça e franziu as sobrancelhas, pensando levaria cerca de 3 horas para chegar daqui para a loja, tempo suficiente para fugir. O chefe estendeu a mão, dizendo que ele deveria ir pessoalmente. Ele indicou quem ficaria aqui, e o resto deve preparar suas armas e ferramentas, pedindo-lhes que o seguissem. Luz entrou pela janela grande da sala. Ouviu-se uma pergunta sobre se deveria chamar a fronteira. O homem respondeu negativamente, dizendo-lhes para observarem atentamente. Próximo ao alto prédio, o sinal de trânsito era vermelho. Swift, deitado no chão, sorriu. Ele franziu o senho, virando-se para o rapaz ao lado, indagando se ele realmente queria trabalhar aqui tanto. João franziu a testa. Peço-lhe que se acalme e compreenda a situação. Agora, ele estava nessa situação, porque ele não pôde fazer antes. O homem sentou-se em frente aos rapazes em uma cadeira, pedindo que eles parassem de falar. Seu estômago fez barulhos altos. Ele apertou os dentes e pressionou a mão contra o estômago. O homem saiu apressado do quarto, apontando um bastão para o protagonista e mandando-os sentarem em silêncio até que ele voltasse. A porta fechou com força, com a lâmina na sola do sapato. Johann tentou cortar a corda nos pulsos. Swift abriu os olhos surpreso, pedindo-lhe. Havia realmente uma lâmina no calcanhar de seus botins. Ele viu o cara cortar a corda. Havia uma cadeira atrás do escritório, e as palavras de João eram ouvidas, perguntando por que o cara ficou tão surpreso, ou se era a primeira vez que ele via alguém fugindo assim. Swift
Disse que não Havia havia alguém que escondia algo assim. Sob seus sapatos. O cara pressionou a lâmina com o dedo. Rápido, ele se escondeu, e Johann franziu o senho e, tirando a linha de pesca do sapato, disse: este era um mundo onde nada de estranho poderia acontecer. Sons foram ouvidos atrás da porta. O homem entrava lentamente na sala. O protagonista congelou no teto acima de sua cabeça. Ele desceu rapidamente, sustendo uma linha de pesca afiada à frente dele. Johann surgiu atrás do homem e começou a estrangulá-lo, jogando a linha de pesca ao redor do pescoço dele. O cara ajoelhou, puxando o homem consigo. Os olhos do homem alargaram-se. Ele pegou a linha ao redor do pescoço. Seus olhos rolaram para trás. Johann afrouxou a linha, removendo do pescoço dele. Swift franziu a testa, perguntando se realmente não havia necessidade de matar. O protagonista pegou o rádio. Johann abriu a porta e fechou os olhos, dizendo que, desde o momento começou a agitar uma arma perigosa em seu rosto, todas as ações dele seriam consideradas legítima defesa. Swift arqueou as sobrancelhas, perguntando se o protagonista esqueceu algo. Johann franziu a testa, negando. Do escritório, os gritos do rapaz eram ouvidos, perguntando se ele realmente iria deixá-lo aqui. Solicitando ao Hyundai que o solte. Um cartaz de uma loja de armas era visível. O homem que entrou congelou a sala. As vitrines estavam vazias. Um homem na multidão franziu o senho. Ele informou ao chefe que não havia armas aqui. Um homem com cicatrizes no rosto. Ele encolheu os dentes ao dizer: ele não era cego. Os homens de terno se olharam. Um dos homens disse: 2 já haviam morrido no caminho. O homem atrás do sugeriu chefe que talvez alguém já tivesse estado aqui. O homem removeu uma camada grossa de poeira da prateleira. Ele olhou para a palma suja. O chefe ergueu os olhos, refletindo sobre o abandono deste lugar. Por muito tempo, ele lembrou de John, dizendo que tinha. Foram 4 dias desde que ele pegou uma arma lá. Então, deve ter muitos. Se ninguém o tivesse roubado ainda, o chefe arregalou os olhos e franziu a testa, ao perceber que o garoto o enganara. Ele bateu no balcão e gritou alto. As sobrancelhas franzidas, o homem parou no lugar. As mãos dele se fecharam em punhos. O homem com as cicatrizes no rosto ergueu as sobrancelhas, perguntando o que fazer com esse insolente. O homem tinha um walkie-talkie na mão. Ele o levou à boca, indagando se havia problema com os outros 2. Havia estática no walkie-talkie. O chefe franziu as sobrancelhas, repetindo a pergunta, indagando se os rapazes capturados ainda estavam lá. Ele segurou o walkie-talkie firme na mão. A estática continuava a sair do rádio, seguido por um comunicado de que tudo estava bem. O chefe parou, o homem franziu o senho e desviou o olhar, sentindo um mau pressentimento sobre isso. Fora, onde se via o banner da loja de armas, o comando para voltar à loja foi ouvido. Pessoas gritaram sim em uníssono. O sol estava se pondo, pintando o céu com um belo pôr do sol. E no interior do shopping, ouviram-se gritos de que Suki estava morta. Um dos homens aproximou-se do corpo e ajoelhou-se, dizendo que o walkie-talkie havia sido roubado. O chefe franziu o senho. Ele olhou para o corpo de seu subordinado morto, pensando que o homem quebrou o osso. A primeira vez que ele puxou o pescoço, ele não era um amador. O homem lembrou-se do estática e sons do rádio, perguntando se poderia ter sido aquele cara. O chefe lembrou de Johann, perguntando o que esse vagabundo tentava alcançar. Porque o homem tinha certeza de que tinha vindo aqui para encontrar alguém. O local onde os reféns estavam reunidos era guardado pelo líder de equipe Shin.
imaginou os reféns cercados por seus subordinados. Pensando que, com armas, sobreviventes comuns não resistiriam a eles. Com as mãos nuas, o chefe franziu a testa e se voltou para o rádio, indagando se o Shin, seu subordinado, o ouvia. O homem com uma arma na mão entrou na linha. O chefe franziu a testa, perguntando se algo havia acontecido. Shin franziu a testa e aproximou o rádio do ouvido, dizendo que nada aconteceu. O homem perguntou se algo havia acontecido. O homem cicatrizado virou a cabeça de lado, dizendo que os invasores fugiram. Então ele achou que eles iriam na sua direção. Ele ia mandar pessoas pedindo ao vice para cuidar de tudo lá. Shin obedeceu e respondeu que entendeu tudo. O rosto do chefe escureceu, seus olhos brilhavam intensamente. Ele pensou, o cara ainda não fez o que veio fazer. Isso significava que ele ainda estava no prédio. Uma voz veio do rádio, dizendo que o cara estava no telhado. O homem cicatrizado franziu o senho e encolheu os dentes, dizendo que só havia 3 rádios. Ele perguntou: quem era? Nenhum som veio do rádio em suas mãos. Aprimorando-o com todas as suas forças, ele quebrou o rádio. O chefe chamou o líder do grupo Kim. O homem subiu imediatamente. Ele pediu que ele levasse 5 ou 6 homens e vá ajudar o líder Shin, mandando o resto segui-lo ao telhado. O homem derrubou a porta com um chute. 3 homens de terno apareceram na entrada, armados com armas. O homem caminhou lentamente pelo telhado. Ele segurava uma metralhadora na frente. Os homens cercaram o chefe, mantendo a área ao seu redor sob mira de arma. Um deles disse que não havia ninguém no telhado. O chefe franziu as sobrancelhas, pensando que, como ele havia assumido, isso foi um desmaio. A atenção do homem, seu olhar foi atraído pelos sons da rádio. Deitado no chão, o herói congelou. De pé sobre ele, pegou-o na mão. O homem franziu a testa e abriu a boca, gritando que o herói era inútil. Ele certamente morreria quando o pegasse. Nesse mesmo segundo, ele caiu ao chão. Sangue jorrava de sua cabeça. Uma faca afiada voou na direção da cabeça do outro homem. O homem de terno virou-se, gritando que o cara estava acima, à porta de ferro do telhado, e o Ren empunhou a foice, apertando os dentes. Ele atirou a lâmina em um dos homens da multidão. O homem apontou uma besta para ele. Chamando-o de imbecil, o loiro franziu o senho e apontou a arma para frente. O protagonista esquivou a flecha da besta. Ele empurrou-se para frente com as mãos, avançando e se virando. O cara pousou sem dificuldade. Gillian correu rápido. Os homens atiraram, mas não acertaram. Um deles gritou que o cara estava ali. Uma flecha de uma besta e uma bala acertou uma das sacolas onde o sujeito se escondia. Os homens iriam cercá-lo para impedi-lo de fugir. Mas Johan escondia mais facas atrás das costas. Rápido, ele pegou um deles na mão. Os homens abriram a boca, horrorizados, evitando a arma. O machado voou direto na testa de um deles. O protagonista sacudiu novamente. Com um golpe, ele derrubou a besta das mãos do homem. João franziu o rosto, descontente com o insucesso. Ele se moveu rapidamente do lugar. O protagonista pairou sobre a multidão de homens, preparando-se para chutá-los. O cara endireitou a perna abruptamente, acertando o homem na cabeça. Ele caiu ao solo. Joan pegou uma faca afiada na mão. O protagonista estendeu a mão e franziu o senho, mandando-os se aproximarem. Os homens cercaram o cara, dizendo que ele estava louco. Joan cortou o rosto do homem que se aproximou. Ele começou a cair, gritando,
E cada vez mais pessoas surgiram atrás dele. Armed com diversas armas. O homem brandiu uma faca afiada perto do rapaz, mas o protagonista conseguiu se esquivar. Ele abriu os olhos, agarrou pelo pulso. O cara tentou erguendo a faca ao peito do homem. Sangue jorrou brilhantemente dos corpos dos homens. Um homem se aproximava do protagonista pelas costas. Com um machado, ele queria matar o cara. Vá e bata no homem no cotovelo. Isso fez com que a arma de lâmina caísse de suas mãos. O cara virou rápido e apunhalou-o no pescoço. O chefe estendeu a mão, segurando uma arma. Ele olhou para a multidão que bloqueava o protagonista, acreditando que não conseguia ver nada. O protagonista derrubou outro homem. Ele caiu no chão com um barulho. O cara franziu o rosto, desviando o olhar. Ele notou um cadáver, com um machado na nuca. Ao lado, um rádio e uma metralhadora. O cara esquivou-se habilmente do golpe do homem. Fazendo uma ele roda. desacelerou o movimento do corpo pela inércia, apenas apoiando o calcanhar da segunda perna. O protagonista pegou a metralhadora. Ele sorriu, apontando o cano para os homens à sua volta. Eles abriram os olhos, horrorizados, e estenderam as mãos à frente. Balas saíram do fuzil em rajada. Os homens caíram ao chão, um após o outro. Sangue brilhante jorrou de seus corpos. O homem com cicatrizes no rosto abriu a boca amplamente, seus olhos arregalados, e franziu o senho, apontando o cano para ele. O chefe agarrou o subordinado, ao lado dele, pelo colarinho. O homem o usou como escudo humano. As balas atravessaram o corpo do cara. O chefe começou a recuar. O cara atrás dele continuou manejando a metralhadora. Ele correu para a porta do prédio. O protagonista apontou para ele. O cara apertou o gatilho. Ele resmungou desagradado e franziu a testa. O céu acima do shopping escureceu. A luz vermelha do semáforo ainda estava acesa. O protagonista armou-se com uma besta e 2 metralhadoras. Ele desviou o olhar para a pilha de corpos de homens de terno. João franziu o dizendo rosto. que era impossível sair sem largar as armas. Ele fixou o olhar pensando que, como o líder estava vivo, aumentaria os problemas. Então ele se preocupava com isso. O cara olhou para o cadáver do outro, pensando que o chefe havia fugido, usando o subordinado como escudo. O protagonista lembrou-se do homem escondido atrás de 2 reféns, pensando que este ato o lembrava dele. E o Han franziu o rosto, pensando Ele que precisa encontrar e eliminar o foragido. Um dos homens se aproximou do rapaz de joelhos, pedindo clemência. O protagonista brandiu a espada e franziu o senho. Olhando para ele, sangue jorrou em forte corrente. Os olhos de Yovan alargaram-se e ele se virou ao ouvir um barulho alto. Ele correu em frente, pensando que isso não poderia estar acontecendo. O cara encolheu os dentes, olhando para a frente do telhado. A rua estava cheia de zumbis. Os olhos do protagonista alargaram-se e a boca abriu-se, percebendo que era uma onda de zumbis. Os mortos tinham olhos vermelhos brilhantes. O cara pensou que, com o início da onda, isso significava que um mutante estava por perto. Mas ele não via nada por causa da escuridão. O cara encolheu os dentes, observando os zumbis e pensando onde estava o alvo. Será que realmente está aqui? O protagonista estava no telhado de um prédio alto. Observando a multidão de mortos se aproximando, ele olhou para o prédio ao lado, acreditando que havia mais de 30 sobreviventes lá. E mais de 100 deles aqui. O cara avançou rapidamente, pensando que queria que este lugar fosse o último. Ataque de zumbi mutante.
mas por precaução, ele deveria deixá-lo com os sobreviventes da loja de departamento. Elon franziu o senho, pensando que agora a questão era se matar o chefe. Porque pessoas assim são como baratas. Ele sobreviverá em qualquer caso. E irá piscar novamente diante de seus olhos. Havia uma mancha de sangue nas escadas. O protagonista decidiu verificar rapidamente o local. O homem pode estar se escondendo. E se ele não estivesse lá? Então ele precisava desistir da busca e sair daqui. O homem abriu a boca e gritou. Quando um zumbi o mordeu no pescoço. O homem estendeu a mão ao protagonista, solicitando ajuda, mas já havia uma multidão de zumbis atrás dele. Ele franziu, olhando para baixo, ele rapidamente virou a cabeça para o lado. Seu olhar foi atraído pelo corredor vazio. Ele pensou no fato de que as marcas do sangue do chefe estavam diminuindo gradualmente. O cara franziu a testa. Johan viu uma marca sangrenta nas maçanetas. Ele derrubou a porta na frente do protagonista. Um homem atado estava sentado numa cadeira. Ele encolheu os dentes, achando o diretor simplesmente horrível. Ele mentiu espalhando sangue no gancho da porta. O cara olhou para eles novamente. João olhou para o homem sentado à sua frente, sem entender quem era. O herói novamente lembrou-se do homem com fita no rosto e suas palavras sobre como seria bom se os caras, como o personagem principal mudou de ideia. João franziu o rosto, pensando no cara que o diretor é tão teimoso